Fortes, né? Boa noite oficialmente, agora começou a gravação, vamos lá. Fico muito feliz, né, como estava falando, de ver vocês aqui empenhados, né, em aprender. Muita gente que entra com muito gás, mas chega no meio do caminho já está ali desistindo. Mas isso não vai acontecer com a galera que está nessa aula hoje, porque nós temos aí 40, 41, 40 e poucas pessoas já aqui na aula. E isso mostra que vocês, essas 40 e poucas pessoas que estão aqui, estão de fato comprometidas com a prova da UERJ. Então, essa aula eu vou dar para vocês que querem de fato passar. Então, eu quero muita participação, muita atenção a cada coisa que eu vou falar na aula de hoje. Tá bom, gente? Boa noite para todo mundo, então, que está entrando aqui. Gente, é o seguinte, eu decidi começar essa aula de uma forma diferente, tá? Eu vou dizer o que eu vou fazer aqui na nossa dinâmica. Pelo material que vocês receberam, né, vocês já perceberam que esse material que está aí na tela é um feedback, né, uma folhinha que eu fiz aqui para vocês, é um feedback que eu criei para poder falar um pouco da minha percepção do tema 1 e do tema 2, tá bom? Então, quem enviou o tema 1 e o tema 2, preste atenção. O tema 2, gente, ainda está em processo de correção. Eu acabei a minha parte, mas ainda tem a parte da professora Alzira. Então, ela ainda está corrigindo quem enviou depois a redação do tema 2. Mas a gente vai finalizar, né, de uma vez nesse final de semana. E aí, o próximo tema 3, aí eu vou ter um feedback diferente para dar do tema 3, tá bom? Então, para quem enviou o tema 1 e o tema 2, preste atenção no que eu vou falar agora. Para quem não fez nenhuma redação, tá tipo perdidaço no que fazer, como fazer, não entende nada de estrutura, esse feedback que eu vou dar para quem fez vai servir para você que ainda não fez e que está perdido, aprender algumas coisas, tá? Eu costumo dizer, gente, que o verdadeiro estudante, né, ele se empenha nos mínimos detalhes. Não é sobre escrever muito, mas é sobre escrever o que a banca quer. E além de escrever o que a banca quer, é você fazer tudo que o feedback do professor está dando para você. Vocês podem perceber que a nossa correção, ela é uma correção assim ampla, né? Ela é uma correção assim quase que genérica. A gente tem que fazer assim muitos detalhes superficiais. Quisera eu, gente, poder ter tempo hábil, né? A gente está no 2 ainda, calma. O tema 3 ainda vai fechar. Vocês ainda têm tempo. Então, quem não escreveu o tema 3, vai ser ótimo, tá? Para você pegar as dicas desse tema 1 e 2 e não fazer no 3. É isso que eu queria chegar, tá bom? O que acontece, gente? Tem uma galera que realmente caiu de paraquedas e não sabe nada. Beleza, esse não é o problema. A gente está aqui para ensinar. Mas tem uma galera que comete erros repetidamente. Então, essa galera que está sempre recebendo o mesmo feedback tem que começar a observar onde está errando, para você não errar mais, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Como eu não consigo, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Como eu não consigo, individualmente, dar detalhes da sua correção, como eu gostaria de fazer, eu vou fazer alguns detalhes aqui que você vai olhar a sua redação e vai falar, é isso que a Tami estava falando, tá? Então, pega a visão, porque esse feedback que eu vou te dar aqui agora, ele vai te orientar na sua redação, tá? Então, presta aqui muita atenção, pega um caderno para anotar todas essas dicas, tá? E, é claro, vocês vão observar o que vocês estão fazendo de errado no texto de vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui exemplos genéricos. Eu não lembro o nome de quem enviou, eu não lembro o tema da redação de quem enviou, título da redação de quem enviou, mas eu vou falar de um modo geral alguns casos particulares que eu lembro. Eu fiz umas correções ontem, anteontem, então eu estou com algumas coisas na cabeça ainda, tá? Então, preste atenção, que se for você, você já sabe ali o que você tem que melhorar. Então, vamos lá. Primeiro item, tá? Não envia a redação digitada. Por favor, tá? Sinceramente, professor, agora eu vou dar uma bronca, tá? Quando o professor dá uma orientação para vocês, e na faculdade é assim,
E eu sou professora universitária e eu vou falar para vocês que eu não trato os meus alunos da escola da mesma forma que eu trato os meus alunos da universidade. Meus alunos da universidade são adultos. Então, eles que se virem. Faltou, seja lá o motivo qual foi, eu não me importo, eu não vou perguntar se faltou porque você estava com dor de barriga ou se você faltou porque você quis dormir até mais tarde. Eu não estou nem aí para a tua falta. Estou sendo bem assim explícita para vocês, tá? É um modo de dizer. O que nós, professores numa universidade, queremos é que você que faltou pegue a matéria com quem veio e faça a sua parte. Estude, veja se tem um trabalho para entregar, um exercício que vale ponto. A vida na universidade, principalmente pública, é assim. O professor da universidade pública, ele não é o professor da escola que você faltou, aí a tua mãe vai lá na coordenação, conversa com o coordenador e ele te dá um prazo além. Faltou, perdeu ponto, problema seu, repete o semestre. A vida adulta é assim. Então, eu estou dando esse exemplo, é claro, gente, que é um exemplo mais assim, sabe? Mas é para dar uma sacudida na galera que a gente já falou sobre como é o envio da redação. Então, o ponto 1 é: não digite a sua redação. Ah, Tami, mas por que você não quer que a gente digite a redação? Gente, porque quando eu vou olhar uma redação digitada, ela não é a mesma coisa que uma redação escrita à mão. Por quê? Na redação escrita à mão, primeiro, a gente tem um modelo adequado da prova. A Thais Maria colocou nos grupos, e eu tenho certeza que está em algum lugar, num drive, separadinho, qual é a folha oficial da prova da UERJ. Que a gente usa a folha oficial. Não parece, não, mas é porque eu não estou com nenhum caderno aqui, mas faz uma diferença gritante o envio. Sabe por quê? Por exemplo, eu tenho, tá? Eu tô falando isso por mim. As meninas gostam muito de caderninho pequenininho, aquele caderninho médio, que não é nem grande e nem pequenininho, é um caderno médio. Eu gosto muito desse tipo de caderno, porque ele cabe em qualquer bolsa e ele não é tão pequeno. Caderninho inteligente, fichário. Cada uma dessas folhas, elas não têm o mesmo espaçamento, que é o limite entre uma linha e outra, de uma folha oficial da redação, do dia que você vai escrever a prova. Então, lá na minha aula 1, eu te ensinei que você vai usar uma média de 5, 6 linhas para introdução, umas 8, 9 linhas para o seu parágrafo de desenvolvimento. E como é que você vai fazer esse padrão de número de linhas para ocupar as 30 linhas da redação se a folha que você está usando não tem o espaçamento adequado da folha oficial do dia da sua prova? É por isso que nós enviamos a folha oficial para vocês, imprime uma e tira várias cópias e vai escrevendo. Sempre teste, rascunho, tudo na folha oficial. Tira várias xerox. Xerox é baratinho ainda, né? Tira várias xerox, mas treina na folha oficial. Porque no dia da sua prova, você não vai poder escrever menos de 20 linhas e nem mais de 30. Como é que você vai ter uma média, um parâmetro, se você escreve digitado? A gente sabe que digitado não funciona, não tem o mesmo número de linhas. Então, isso é um problema. O segundo problema é que tem gente que eu acho que ainda não amadureceu, no sentido de que a prova, a nossa redação, nosso tema aqui, ele é um tema, claro, ficcional, criado aqui, que tem grande chance de cair, mas não vale nota. Então, isso aqui não é escola. Aqui a gente não vai te dar uma nota para você passar de ano. Então, se eu não vou te dar uma nota para você passar de ano, por que você está preocupado em fazer uma redação super linda, super maravilhosa e escrita no chat GPT? Não funciona. Aqui não é escola. Eu não vou te dar uma nota. Então, eu não quero uma redação de chat GPT. Eu vi um monte, gente. Perdi a conta de gente que copiou e colou. E é nítido que é. Nós, professores, temos várias ferramentas para identificar inteligência artificial. Eu não zero, porque, tipo assim, tá, não vou zerar. Mas tem hora que dá vontade, porque é tão gritante. E assim, a pessoa usa a estrutura do Enem, porque o chat GPT, ele é burro. Ele não entende que quando você coloca... eu posso até provar, tá? Quando você bota lá e pede assim, escreva uma redação sobre o tema tal, nosso tema.
Ele vai te dar uma redação no modelo Enem. Se você não falar como é o modelo ERJ, ele não sabe. Ele é burro, ele ainda não aprendeu o modelo ERJ. E eu falo isso porque eu já testei fazendo isso. Gente, eu não sou contra ninguém usar inteligência artificial. Eu mesma, quando necessário, uso. Mas sabe quando eu uso a inteligência artificial? Por exemplo, eu tenho uma aula para dar de quinhentismo, literatura. Só que eu tô sem tempo de fazer um slide. Então, o que eu faço? Luzia, ChatGPT, cria para mim uma aula com os principais tópicos do quinhentismo. Ele vai lá e me dá tudo arrumadinho, bonitinho, assim, tudo lindo. Então, para mim, é maravilhoso, porque me poupa o tempo de fazer um slide. Mas ele não substitui a minha inteligência, porque o conteúdo está na minha cabeça. Eu não preciso ler o slide. O tópico é só para eu me direcionar. Agora eu tenho que falar da literatura de informação, agora eu tenho que falar da literatura de catequese. Pronto. É para me localizar. Ele não é para substituir o meu raciocínio. Então, não adianta, por exemplo, eu colocar ali os tópicos, como eu coloquei ali para você, mas você, em momento nenhum da tua vida, pegou o livro para ler do Hamlet. Na aula passada, eu baixei aqui, inclusive está aberto aqui na aba do meu computador, o livro digital, em PDF. Então, gente, não vai substituir o fato de você ler. Quando eu li na semana passada, e quem estava na aula da semana passada pode comprovar isso, que eu fiz aqui um teatrinho, eu incorporei aqui a Ofélia falando com o pai, e todo mundo falou assim, nossa, mas agora eu entendi, né? Porque eu interpretei aqui a leitura da Ofélia. Quem estava aqui, bota aí. Eu. Né? Quem viu eu fazendo isso, percebeu a diferença da leitura real e do ponto, né, de partida. Então, gente, a leitura não pode ser substituída. Você pode usar a inteligência artificial? Pode, mas você usa ela para te dar, tipo assim, eu estou sem criatividade para uma frase de efeito sobre existencialismo. Pede lá, anota, mas aí você vai reformulando. Meus alunos do Ciro Erge sabem que eu faço uso de paráfrase com eles. Eu vou fazer com vocês aqui, a gente parafrasear. O que é parafrasear? É dizer o que alguém disse com as nossas palavras. Então, está liberado usar a paráfrase, está liberado você se inspirar em alguma coisa, mas não é Ctrl-C, Ctrl-V, porque no dia da prova você não vai ter isso. Então, galerinha, quem está usando inteligência artificial, eu não sei nome, eu não vou dar nomes, mas você que usou sabe. E isso não vai te adiantar em nada. Diante de Deus, não vai te adiantar, só vai te atrapalhar. Por que só vai te atrapalhar? Porque no dia da tua prova você não vai ter o ChatGPT, você não vai ter a luz, você não vai ter ninguém, vai ter só o teu cérebro. E se o teu cérebro está vazio de informação, o que a gente vai escrever na hora da prova? Nada, né? Então, por favor, atentem-se a isso. Segundo ponto aqui do nosso feedback das correções. Não ultrapassar o espaço da linha. Tem a galera que escreve à mão. Bonitinho, envia foto, nítida, gente, tia usar óculos, eu não enxergo nada sem esse óculos. Então, por favor, tenha piedade da minha vista, faça uma letra bonita. Tenho letra feia, problema seu, compra um caderninho de caligrafia, pede para sua mãe e seu pai, dá um caderninho de caligrafia aí, e vai melhorar a sua caligrafia, tá? Por quê? Gente, letra feia reprova, literalmente, tá? Na UERJ, no Enem, em qualquer vestibular. Se o teu corretor, ele pega a tua redação e ele não entende a tua letra, ele vai passar para o próximo corretor. O corretor próximo, corretor 2, também não entendeu a tua letra, ele vai colocar assim, ó, leitura, texto ilegível, 0. Acabou. Então, você pode criar o texto mais lindo do mundo. Se a tua letra não está compatível, não está legível, pronto, 0. Isso no Enem, na UERJ, em qualquer lugar. Então, quem tem letra feia... Igor, tem letra feia? Caderno de caligrafia. Vai testar a sua letra. Outra coisa, começou com letra de máquina, foi para letra de cursiva, de mão, não fica trocando, não. Usa letra de máquina, letra de máquina. Usou letra de mão, usa letra de mão. Acabou. Não fica com essa troca. Isso é horrível. E o espaçamento da linha, o que é o espaçamento? Por exemplo, a palavra
Você está aqui, aí chegou o final da linha. Aí você tem que fazer aquele tracinho, né, de separação silábica. O que o aluno ele faz? Ele vai ver que não dá espaço, ele espreme e ultrapassa a linha. Vocês sabiam que ultrapassar a linha, a gente vai tirar ponto de estrutura? Aí você, escreveu um texto maravilhoso. Você perdeu ponto de estrutura. Tá perdendo ponto porque tá fazendo uma coisa errada do beabá da tia do Fundamental 1, que é ultrapassar a linha. Outra coisa, separação silábica é um traço ao lado, não é embaixo da sílaba, tá? É ao lado. Então, se você tá vendo que a tua palavra ele não vai caber no final da linha, faz o tracinho antes e continua embaixo. Também tem o outro lado da moeda, tem a galera que não escreve até o final da linha. Antes de chegar ao final da linha, ela já está escrevendo na linha de baixo, para tentar ocupar mais espaço, mais linha. E isso também é tido com os maus olhos, na UERJ, no Enem, qualquer vestibular. Porque o corretor ele vai olhar e vai falar assim, esse aluno aqui, ó, não tem capacidade de escrever não, está no enrolation. Muito ruim. Eu também peguei uma outra redação, que eu não vou lembrar nome, tá, gente? Nem quero citar também, porque é super antiético isso. Mas parece que a pessoa estava com raiva da vida. E aí foi escrevendo qualquer coisa, e aí rasurou várias vezes, muitas vezes, muitas. E aí naquela de rasura, a pessoa aí rabisca, faz assim, ó. E escreve de qualquer jeito. Cara, você tem que ter um cuidado, é a prova da tua vida. Tanto na UERJ quanto no Enem, a redação tem um peso super importante. Eu sempre falo que a redação ela é para todos. E a aula de redação, a matéria de redação, ela define vaga. Então, se você está lá, né? Eu tenho alunas, ano passado, que me comprovaram isso, tiraram uma média no Enem, 600 e pouco, em linguagem, 600 e pouco em matemática. Mas tirou 900 mais na redação. Entrou na primeira chamada. Para cursos como jornalismo, para cursos como serviço social, para cursos como letras, para outros tipos de curso. Por quê? Redação define vaga. Pode ter tirado uma média lá baixinha, mas tirou notão de redação, vai entrar. Na UERJ é a mesma coisa, peso 2. Então, se você está lá, talvez a sua específica foi assim mais ou menos, mas você tirou um notão 18, 17, 18, 20, caramba, você vai entrar. Então, o que acontece? Você precisa entender que a redação ela vai te ajudar. E ela vai, dependendo do curso, então, você entra rápido. É claro que para outros cursos um pouco mais difícil, né? Porque o número de pessoas, por exemplo, medicina, muita gente quer medicina, então é mais difícil, porque tem que ter uma nota maior, enfim. Mas, no geral, a redação vai te ajudar para caramba, né? E aí você precisa entender por que todo mundo tem que estar aqui na aula de redação. E esse feedback que eu estou dando, gente, parece uma coisa super boba mesmo, mas não é. Porque o aluno, às vezes, ele escreve super bem, mas ele tem uns errinhos que são erros estruturais, erros gramaticais pequenos, erros bobinhos, sabe? Erros do Fundamental 1, que a tia do Fundamental 1 resolve. É igual eu tenho um vídeo no TikTok que eu gravei, eu peguei de um aluno, né? Mas não mostrei o nome dele. Mas eu falei com ele assim: vou usar a tua prova como exemplo, tá? Eu vou ver se eu acho aqui, depois eu mando para vocês o link. Ele começava a redação, a marcação de parágrafo dele, ele literalmente pegou o que a tia do Fundi 1 fazia. A tia do Fundamental fala para a gente assim: vamos marcar o parágrafo. Aí, 2 dedinhos. Só que, mano, o garoto tem 2 metros de altura e 2 de largura. O dedo dele é tipo isso aqui. Aí tu imagina o dedo de uma criança que é desse tamanho aqui, assim, ó. Ele começa o parágrafo no meio da linha. Aí pega o dedinho magrinho aí, sei lá, da Mafê. Mafê tá aí também na aula, né, Maria Fernanda? Minha aluna. Mafê, tem o dedo magrinho. Usa um monte de anel no dedo, Mafê. Mafê, você tá aí? Mafê tem um monte de anelzinho no dedo. O dedo dá magrinho, que é dedo bonitinho, sabe? Aí pega o dedinho da Mafê. Um negocinho assim. Então, esse negócio do dedinho, que a tia do Fundamental 1 ensina a gente, é uma coisa assim, porque quando a gente é criança, a gente não tem muita noção de espaço, né? Então a tia fala assim: bota 2 dedinhos, mas lembra do seu dedinho quando você era criança? Era um dedinho, era um negocinho assim, pequenininho. Então a ideia do dedinho só funciona quando você é criança.
Porque depois que você cresce, o seu dedinho vira um dedão. Mas já olha o meu dedo, desse tamanho aqui, ó. Eu tenho 1,80 m, gente. Olha o tamanho do meu dedo. Negócio grande. Então, isso não funciona. Marque em parágrafo com uma média assim que dê para notar que é um parágrafo, mas não uma coisa absurda, né? Então não dá para a gente poder ficar perdendo, né? Sara, 1,80 m, é isso aí, querida, 1,80 m, esse serzinho aqui, ó, piquititica, né? Chocadíssima. Vou depois ver minhas fotos em pé, porque você só me vê sentada, né? Eu sou grande, eu sou bem grande. Mas vamos lá. Já falei de não enviar foto torta, né? Por gentileza, titia não enxerga. E vocês escrevem com uma letra, tira aquela imagem totalmente exprimida. Nossa Senhora, eu quase morro do coração. Agora vamos para a parte também que é super importante, tá? Vocês estão anotando essas dicas, tá? Eu não estou falando isso à toa. Isso é mais importante do que uma aula super explicativa. Agora, você que é aluno de verdade tem que anotar essas informações. Título. Título, minha Nossa Senhora, é um problema. Eu entendo que vocês estão acostumados a fazer redação do Enem. E redação do Enem a gente não põe título. Eu entendo vocês, porque tem dia que eu dou aula dos dois tipos de redação. Aí meu cérebro também dá um bug, assim, sabe? Quem faz parte do meu curso sabe que segunda-feira eu dou aula no Ciri, né? Que é de 3 às 4 para o Enem, e depois eu vou de 4 às 5 na UERJ. Aí eu tenho que mover minha cabeça para pensar na UERJ, mas eu estava pensando no Enem. Então eu entendo que vocês, às vezes, né, estão acostumados a fazer o Enem e esquece como é o UERJ. E a nossa cabeça, de verdade, dá um bug. E tá tudo bem. A gente vai entender isso. Só que tem muita gente que nunca colocou título. E título da redação da UERJ é obrigatório. E eu já dei uma aula para vocês sobre como fazer o título. Então, se você perdeu essa aula, assista essa aula e pega as informações. Vou falar alguns itens sobre o título que eu vi, tá? Primeira coisa, eu falei para vocês que o título ele é centralizado. O que é centralizado? É no meio da linha e ele é na primeira linha da tua folha de redação. Então, tem gente que põe título em cima, tem gente que não põe título, tem gente que põe nome na prova. A folha oficial, gente, não se coloca nome. Em nenhuma redação de nenhum lugar do mundo a gente coloca oficial, tá? Aquelas que a gente usa para treinar, tudo bem ter lugar para botar o nome, porque na escola você tem que botar seu nome. Mas na redação oficial, do dia da sua prova, tanto na UERJ quanto no Enem, vocês vão perceber que não tem espaço para colocar nome. E se não tem espaço, não tente colocar. Não faça assinatura, não faça rabisco, não faça estrelinha, nada disso. Se vocês fizerem errado aqui, vocês vão fazer errado no dia da prova. Minha mãe tem um ditado, né, na minha família que diz assim: costume de casa vai à praça. Costume de casa vai à praça. O que quer dizer isso? Né? Que quando você faz errado uma coisa, sempre, todo dia, vai chegar um dia que você vai fazer errado num lugar inapropriado. Então, vai dar ruim. Então, não faça isso nem no seu treino. Pegue esses treinos, né, os nossos temas aqui do Pré-UERJ, e usem esses treinos para vocês se acostumarem com o dia da prova. A folha oficial tem que ter título centralizado na primeira linha da sua folha. Não tem que ter mais nada a não ser o título e a tua redação. Rabisco, nome, nada disso, isso zera a tua redação. Então, não faça isso. Outra coisa sobre o título, tá? Além dele ser obrigatório na UERJ, a gente também já explicou como fazer um título. Eu vou lembrar algumas coisas, né, importantes do título. O título ele não inicia com artigo, tá? Geralmente, a gente vai utilizar de 2 a 3 palavras. E são palavras que vão dar para nós, corretores, a gente quer ver isso de vocês, uma visão crítica. Esse título, ele precisa ter uma ligação com o teu argumento, ou seja, com o que você vai falar na sua redação, com os seus problemas.
Então, qual é a dica que eu já dei e eu vou retomar agora? Título é a última coisa que você faz. Você não precisa botar o título para começar a escrever. Você escreve e depois você pensa no título. Por que depois? Porque o teu título, ele precisa ter ligação com o que você argumentou. Então, não dá para você fazer um título que você, em nenhum momento você vai explicar. Você precisa explicar esse título, de alguma forma, né? Sim, Nana, errou, faz um risco, tipo assim, um traço e escreve do lado, igualzinho no Enem, tá bom? Ao lado é melhor. Se não houver espaço, você põe em cima. Se já rasurou tal, coloca em cima. Mas, preferencialmente, ao lado, que é o certo, tá bom? E não faz assim, não, sabe? É literalmente uma linha, assim, um risquinho, tá bom? Então, quando vou corrigir uma redação, eu prefiro ver um título que é enigmático, que é chamativo, que é um título que vai me dar uma curiosidade de ler. E aí tem gente que não segue aquelas dicas que eu dei na aula de título. Eu falei na aula de título que é importante que seja enigmático, que não seja repetição das palavras do tema. Se, por exemplo, o nosso tema 2, deixa eu lembrar aqui como é que foi o tema 2, que eu não lembro mais como eu coloquei. Eu botei o tema 2. Cadê? A vingança pode ser um caminho para a justiça? Foi o tema 2. Aí tem gente que faz o quê? Aí coloca vingança e justiça. Vingança versus justiça. Gente, isso não é título, isso é repetição das palavras-chave do tema. E a gente não quer isso. A gente não quer que você repita as palavras-chave do tema. Vocês precisam fazer algo que se relacione àquelas palavras-chave do tema, mas que quem entrou agora e está perdido no que eu estou falando, gente, eu estou fazendo um feedback das correções do tema 1 e do tema 2, tá? O tema 3 ainda não fechou, ele só fecha dia 24, e quando a gente corrigir, eu venho com outro feedback para vocês, tá bom? Eu estou fazendo esse feedback aqui porque, às vezes, eu não consigo detalhar para todo mundo, né? Então, eu estou fazendo aqui aqueles erros que eu mais vi se repetir nas minhas correções. Por isso que eu estou dando esse feedback para a galera que fez os 2 temas, tá bom? E para quem também não fez, porque mesmo que você não tenha feito tema 1 e tema 2, o que eu estou falando aqui vai te adiantar para você não fazer errado no tema 3, tá? Então, isso é muito bom, esse feedback que eu estou dando aqui. Eu acho que essa aula, inclusive, está sendo a aula mais importante, porque eu estou fazendo um chá revelação para um monte de gente aqui. Não estou? Fala a verdade. Vê se eu não estou fazendo chá revelação de algumas coisas aqui. Quem não sabia dessas coisas aqui tá absorvendo, não tá? É importante. Lá na escola, o que eu mais recebo, assim, de dúvida, são os alunos que falam que não tem um feedback adequado de alguns professores de redação. Porque professor de redação de escola é meio sem vergonha, sabe? Eles fazem assim, introdução, desenvolvimento, conclusão. Se vira aí. Como é que faz? Né? Então, não ensinam detalhadamente para o aluno o que a gente tem que fazer, né? E eu tô fazendo esse feedback aqui com vocês, tá? Então, vamos recapitular sobre o título, tá? Eu vou recapitular as informações. O título, ele é obrigatório. Tá anotando? Vocês estão anotando no caderno? Anota aí. Título é obrigatório. Ele vem na primeira linha da sua redação. Ele deve ser centralizado, não é no canto nem no outro, é no meio, centralizado. Ele não pode ser repetição das palavras-chave que estão no tema. Ele deve ser enigmático. Ele precisa ter ligação com os seus argumentos. E ele não pode ser repetição ali. Tipo assim, tem gente que adora fazer isso, né? Vingança versus justiça, não sei o que versus não sei o que lá. Ou então, repetição de palavras, tipo, cara a cara, frente a frente, lado a lado. Não usem isso. Isso é horrível. Nós, professores de redação, odiamos. Acho isso um brega.
e não tem nada de interessante, tá? Então, a última dica é: deixa o título por último. Esse título, ele precisa ter ligação com os seus argumentos. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que o tema da redação... Vamos falar do tema 2, tá? Que está mais recente. O tema 2, a gente falou que ele era... Cadê o tema 2? Tema 2. A vingança pode ser um caminho para a justiça? O que você tem que fazer? Você precisa fazer... trazer a ideia de que, na sua opinião, tá? É a sua opinião. A vingança pode ser um caminho para a justiça? Primeira coisa que você tem que fazer, sim ou não? Eu acho que sim, Tamires. Então por que você acha que sim? Coloca no rascunho. Eu acho que não. Então você bota não. Para você. Essa resposta é para você. Depois que você se respondeu, aí você tem que pensar, olha, eu, Tami, vou dar minha resposta, tá? Eu não acho que a vingança ela é um caminho para a justiça. Por quê? Porque porque dois. Você precisa fazer essa pergunta para você. Vocês já repararam que o tema é num formato de pergunta? Então, olha o chá revelação agora, hein? O grande diferencial da redação da UERJ com a redação do Enem é que a redação do Enem, você tem um problema social no Brasil que você, em tese, vai resolver numa redação. Você vai trazer uma proposta de intervenção. E para você trazer uma solução, lá no seu parágrafo de conclusão no Enem, você precisa trazer uma causa e uma consequência para o problema. Então, vou dar um exemplo basicão que todo mundo dá. Lá no Enem. Enem, tá? Negligência governamental. A gente joga a culpa para o governo. Beleza, joguei a culpa para o governo. Vamos supor que o tema que a gente está discutindo aqui no Enem seja do ano passado. A valorização lá, a falta de valorização da cultura africana no Brasil. Qual é o problema 1? Vamos supor, tudo suposição, tá? Vamos supor que é a marginalização da cultura africana. Por que a cultura africana foi marginalizada? Você tem que me trazer um repertório e depois que você explicar o repertório, você vai trazer uma causa para essa marginalização e uma consequência para essa marginalização. E vai fechar o seu parágrafo com uma crítica. Esse é o modelo Enem. Ok? Causa e consequência. Sempre. Modelo UERJ. A UERJ, ela não está preocupada em você resolver o problema do Brasil. Você nem deputado, vereador, você não é nada. Então, a UERJ não quer que se resolva nada. Mas a UERJ quer que você pense. Então, a grande sacada é por quê? Por quê? Anota essa palavra na sua vida. Você que vai se perguntar para você. A vingança é um caminho para a justiça? Sim ou não? Eu acho que não. Não. Por quê? A UERJ não quer causa e consequência. Você até pode fazer uma causa e uma consequência. E é super legítimo. A gente vai entender que você argumentou, papapá, é texto dissertativo argumentativo igualzinho o Enem. Só que a grande sacada é que por quê? Então, o porquê é mais importante do que a causa e a consequência. Aí você vai dizer, por quê? Olha, eu acho que a vingança não é um caminho para a justiça, porque quando a pessoa se vinga, ela acaba se afundando no próprio desejo do mal. Minha opinião. Então, eu vou escrever isso. Olha, vou usar as palavras sábias da Maria, porque a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Gostaram? Gente, vocês viram o caso aqui no Rio de Janeiro? Do cara vestido de Chaves que foi preso? Gente, essas coisas só acontecem no Rio, né? Impressionante. Eu ri muito, muito. Vocês viram isso? Não era de Chaves, não era de Seu Madruga? Não, não lembro. Era Chaves ou era Seu Madruga? Ai, gente, muito bom. Depois vocês veem. Eu morri de rir.
Olha, só no Rio de Janeiro tem essas coisas. Impressionante. Mas voltando aqui. Vocês estão entendendo o meu feedback? É porque é muito mais importante. Então, eu acabei entrando no porquê, mas esse porquê tem a ver com o título. Porque quando o porquê de motivo, tá? Por que eu acho que a vingança ela não é um caminho para a justiça? Geralmente, aí eu vou falar até na minha perspectiva, né? Geralmente, quando a pessoa ela é uma pessoa amarga, ela quer se vingar, primeiro, ela tá fazendo mal a ela. Ela não tá fazendo mal pro outro, né? Porque ela se afunda numa depressão, ela se afunda num mal-estar, ela se corrói, e a outra pessoa talvez nem saiba, né? Que, enfim, que ela tá te fazendo mal. Olha, eu tive um caso, eu tive uma professora, eu trabalhei numa escola, que no meu primeiro dia de aula, eu entrei na sala dos professores, né? Eu conhecia alguns professores, outros não. Então, eu, educada que sou, dona Rosilene, minha mãe, me criou muito bem, né? Cheguei lá, bom dia, bom dia, bom dia, dei bom dia para todo mundo, falei tudo bem, prazer, Tami, prazer. Teve uma cidadã e ela olhou na minha cara e eu tô esperando até hoje o bom dia dela. Isso aconteceu em 2019. Ela não me respondeu até hoje. E esse ser humano ficou sem falar comigo, assim, desde 2019. Ela nunca tinha me visto, mas eu não sei, ela não foi com a minha cara. Eu dei bom dia, a cidadã não me deu bom dia de volta, né? Tem gente que é amargurado, tem gente que, nossa senhora, né? Eu vou fazer o quê? Não vou fazer nada, eu vou nascer de novo, sou linda, maravilhosa. Zoação, gente. Mas é assim. Então, eu acho que, assim, uma pessoa amarga como essa, se vingar, querer desejar uma... E tentou me atrapalhar, tá? Me atrapalhar. Boicotava com a coordenação. Parecia criança, gente. Me sentia, assim, na escola, literalmente, sendo criança, não sendo a professora. Mas tem gente que é amargo. Então, eu acho que vingar não é bom. Porque, assim, ela é uma pessoa que vive doente. É uma pessoa que você dá bom dia até hoje, né? Não fala com outras pessoas, tem inveja dos outros, enfim, é complicado, né? Eu vi que vocês estão falando do tema, né? Do tema 3. Vocês gostaram do tema 3? O tema 3 adorou, teve dificuldade, teve gente que gostou. É isso. Eu estou fazendo uma apostinha que pode vir aí alguma coisa relacionada a esse tema 3. Inclusive, os próximos temas eu vou misturar as polêmicas. Vou botar um existencialismo junto com a justiça, junto com a mulher, enfim. Vou fazer uma suruba na cabeça de vocês de tema. Então, se prepara, tá bom? Nós estamos indo devagar, no basicão, para depois, ó, fazer lá um monte de tema misturado. Então, vamos que vamos, tá? Essa aula tá rendendo, hein? Decore a estrutura da UERJ. Esse ponto, crianças do céu, é o ponto mais importante da sua aula. Se tiver alguém do teu lado aí te atrapalhando, você fala assim, cala a boca aí que agora eu vou prestar atenção. Que agora desliga celular, desliga tudo, foca em mim. Vou até trocar a tela aqui. Peraí. Peraí que titia tá meio enrolada hoje. Eu quero que você, cidadão, tá? Que você, queridão, queridona, decore isso aqui. Ok? Vai aparecer aí. Não sei se eu consigo dar zoom. Deixa eu tentar dar zoom aqui. Eita, dei zoom demais. Pera. Pronto. Deixa eu ver se agora eu... Vocês estão vendo? Eu quero que você, que ainda não imprimiu isso, imprime. Imprime, bota na tela do seu celular como plano de fundo, tá? Você vai colar na parede do teu quarto, na tua geladeira, em tudo quanto é canto. Você vai copiar isso aí, tá? Se você reparar essa fotinho, né? Eu fiz uma estrutura para você visualmente entender a tua folha de redação. Cada trequinho aí é um parágrafo, tá? Então eu começo falando uma coisa importante, tá?
Tem gente que vem aqui, assiste a minha aula, é participativo, entende, tem uma capacidade crítica muito boa. Tem gente que, assim, eu vejo pela argumentação que é a pessoa que está argumentando, que não é o ChatGPT, que é maravilhoso, enfim. Só que também tem um outro porém. Tem uma galera que, ao contrário de entender, internalizar a estrutura, erra sempre na mesma coisa. A gente não dá para errar, sabe? Porque nós estamos em setembro, praticamente entrando em outubro. Então, essa estrutura, ela precisa ser decorada. Esse é o grande problema, tanto do Enem quanto da UERJ. Os meus alunos sempre erram a mesma coisa, estrutura. Eu estava brigando, se a Mafê estiver aqui, ela vai me entender, que é minha aluna da escola, onde eu dou aula de redação. Mafê, se você está aí, se manifeste. Eu cheguei, inclusive, essa semana. Aí, ó, a Mafê está aqui, não me deixa mentir. Quarta-feira, deu um esporrão em todo mundo. Por quê? Eu estou há 6 meses na escola falando a mesma estrutura do Enem. Literalmente falando o que você faz no parágrafo de introdução, o que você faz no desenvolvimento, o que você faz na conclusão. Beabá. Vocês sabem, eu divido com parte A, parte B, parte C, D, para fazer o aluno entender, né, o que ele precisa fazer em cada parágrafo. Não é o caso da Mafê, obviamente, porque ela é maravilhosa. Mas, assim, tem uma galera, uma grande maioria, que acaba não decorando. E isso, gente, já era para estar decorado, porque em setembro eu costumo fazer o quê? Eu costumo esquecer a estrutura e focar no repertório. Em te trazer repertório, em te trazer crítica, em te trazer profundidade no texto, para que você possa pensar o que você vai colocar como argumentação, que tem mais a ver com o tema. Então, nessa época do ano, a gente já decorou a estrutura e a gente está falando de densidade, de conteúdo. Só que tem gente que está nu e cru. Eu entendo que se você chegou agora, caiu de paraquedas, nunca fez redação da UERJ, eu entendo que você vai ter dificuldade. Mas agora é o chá revelação, tá? É o esporro com amor da Tia Tami, tá? Eu dou esporro, mas dou esporro com amor. Que eu quero o bem de vocês e eu quero a aprovação de vocês. Então, eu vou dar esse esporro para que você pegue, né, essas dicas e internalize o que eu vou te falar agora. A estrutura precisa ser decorada, tipo tabuada. E redação a gente estuda. Então, redação não é uma matéria que você tem que não vou chegar no dia da prova, ver o tema e eu vou dar minha opinião sobre, vou falar sobre. Não é isso. É literalmente você saber o que você tem que fazer em cada parte. Então, isso tem que estar decorado. Decorado. Eu quero o compromisso de quem está nessa aula aqui hoje, ao vivo comigo, de que você vai tirar essa semana para decorar essa estrutura aí. Vocês prometem que vocês vão tentar decorar? O que é decorar essa estrutura? Tá? Introdução. Esse primeiro parágrafo que está na sua tela. O que você tem que fazer na introdução? A primeira coisa que você tem que fazer nessa introdução é, você vai olhar o seu tema e você vai citar, você vai contextualizar. Você vai contextualizar usando o livro, Hamlet, ou o repertório de sua preferência de fora. Então, a primeira coisa que se faz é contextualizar, mas contextualizar com base no tema, igualzinho a gente faz no Enem. O Enem é a mesma coisa. A primeira linha da sua redação deve ser uma contextualização, deve ser uma citação. Não é igual, muita gente faz assim, nos dias de hoje, nos dias atuais, atualmente. Gente, isso é redação do 6º ano. Nos dias de hoje, nos dias atuais, atualmente, isso não é forma de começar a redação. Você tem que começar a redação usando um repertório. Repertório 1. É a primeira coisa. E aí, fica seu critério. Pode ser um filme, uma série, uma novela, um livro, um contexto histórico, desde que essa sua citação tenha ligação com o tema. Não adianta você falar uma citação que não se encaixa ao tema. Então, antes de começar, é rascunho. Você vai colocar o tema e você vai botar uma citação que tenha ligação com o tema. Ponto. Isso você leva, no máximo, 3 linhas. Aí é um outro erro
uma galera que cometeu ali no tema 1 e no tema 2. Explicar. Você não vai explicar nada na introdução. A introdução não é para explicar, a introdução é para contextualizar. Ou seja, apresentar polêmica. Usando um repertório. Se eu estou falando se a vingança é um caminho para a justiça, o que você tem que fazer? Citar ou Hamlet, e aí você contextualiza. O príncipe da Dinamarca, Hamlet, busca vingar a morte de seu pai, que foi assassinado pelo seu tio Cláudio. Ponto final, acabou. Isso é uma contextualização. Eu falei de vingança, falei de justiça, tem a ver com o tema, acabou. Ponto final. 3 linhas é suficiente. Tem gente que escreve 5, 6 linhas de contextualização. Para quê? Não precisa. A introdução é o menor parágrafo. Ela é pequenininha. Ela é contextualizei, ponto final, acabou. Depois, resposta ou opinião, direta ou pergunta retórica. Eu descarto pergunta retórica. Gosto de responder diretamente. Como que eu faço isso? Eu uso a própria palavra do tema. Então, por exemplo, o tema 2 foi: a vingança é um caminho. Passam. Neste sentido, depois que eu contextualizei, neste sentido conectivo, vírgula, a vingança não é um caminho para a justiça. Ponto final. Eu respondi a pergunta do tema usando a própria palavra do tema, sem mais. 5 linhas, acabou a tua introdução. Então, tem gente que perde um tempão ali fazendo uma introdução, explicando até a cor da cueca do Hamlet. Para quê? Guarda essas linhas. Elas são ouro. Guarda essas linhas para a sua argumentação. Não fique enrolando. Até porque o que quando a gente está corrigindo, o que a gente bate o olho para dar nota é se o aluno respondeu a pergunta do tema. Então, se você enrola, quanto mais você enrolar, pior fica. Porque aí o corretor ele vai falar assim, foi difícil achar a resposta desse cara aqui. Eu acho que ele enrolou tanto que ele não respondeu. Vou tirar ponto aqui da resposta. Você quer perder ponto por não responder? Então, tem que responder a pergunta. E a minha dica é, para encurtar a linha, responda usando as próprias palavras do tema. É muito rápido. Vou dar o exemplo, então, como é que ficaria o parágrafo. Estou criando aqui agora, na minha cabeça. Não tem nada escrito em lugar nenhum. A vingança é um caminho para a justiça? Como é que eu começo? Na obra Hamlet, de William Shakespeare, o príncipe da Dinamarca busca vingar a morte de seu pai, que foi assassinado pelo seu tio Cláudio. Ponto final. Deste modo, entendo que a vingança não é um bom caminho e que não leva à justiça. Ponto final. Eu não levei 1 minuto para fazer uma introdução. Aí a galera fica 2 horas para fazer isso, que eu fiz em 1 minuto. É isso, gente. Simplicidade. Agora, como é que eu faço isso? Eu faço isso porque na minha cabeça está essa estrutura aí. Contextualizo, respondo a pergunta. Acabou. Entenderam, gente? Entendeu agora o que a introdução quer? É isso. Se eu levei 1 minuto para fazer essa introdução, né? Foi muito. Você pode botar nós, você pode botar eu. Depende. Isso é até uma boa questão, tá, Pedro? Oi, Pedro. Pedro Celso, que tá aí? Fala, Pedrão. Pedro, você que já sabe como é que é o caminho, né, Pedro? Você plural ou a primeira pessoa do singular. Tua escolha, tá? Minha orientação. Se você começou usando primeira pessoa do singular, use até acabar o seu texto primeira pessoa do singular. Se você começou usando a primeira pessoa do plural, use até o final a primeira pessoa do plural. Acabou. Gente, Pedro Celso, vou fazer propaganda, tá? Pedro Celso foi meu aluno ano passado aqui no Prevés de Maricá. Ele nada mais, nada menos gabaritou a redação da UERJ, ele tirou 20. Né, Pedrão?
Maravilhoso. Está lá no meu Instagram. Vamos lá? Então, deixa eu ver as perguntas aqui. Eu preciso necessariamente usar a primeira pessoa do singular em todos os parágrafos? Sim, claro que sim. Em algum momento você tem que usar, Marília. Pode ser em um verbo, numa colocação, enfim. Você pode usar, aliás, você deve usar, tá bom? O máximo que você puder. Agora, só tenha cuidado para não ficar repetindo nós mesmos, nós mesmos, nós mesmos. Tem gente que só repete isso e fica aquela coisa sem fluidez no texto, tá? Então é isso. Não é necessário fazer uma contextualização entre a apresentação e a polêmica e os tempos atuais? Não. Você, deixa eu ver quem fez essa pergunta. É Tiago, seu nome? Tiago, não sei se é Tigues, né? Vou te responder. Você vai responder de acordo com a pergunta do tema. Se o tema estiver pedindo para você fazer uma comparação, uma alusão aos tempos contemporâneos, você vai fazer. Se o tema não te pedir, você não precisa. Se o tema falar obrigatoriamente da palavra Hamlet, você tem que falar de Hamlet. Se o tema não falar de Hamlet, você nem precisa falar se você não quiser. Eu usaria, mas você não precisa. Então, a tua orientação de parágrafo, ela vai depender do tema. É o tema que vai te direcionar sobre o que você vai colocar no teu argumento. Tá bom? Agora vamos seguir. Onde está escrito aí coesão por sinonímia ou lexical, eu vou tirar uma aula só para falar sobre isso, tá? Porque não tem como eu falar aqui tudão nessa aula. Mas eu vou chamar a atenção de alguns pontos importantes no que diz respeito à conexão. Eu vi que, eu não sei se foi a Andressa ou alguém que colocou aqui no chat, lá subiu, uma página de conectivos, tá? É muito importante que a gente varie conectivo. E variar conectivo, você tem muitas possibilidades. Você pode usar um em primeiro lugar, em primeira análise, a princípio? Pode. Porque o texto dissertativo argumentativo é isso. Agora, eu te orientaria a usar? Não. Por quê? Porque essa conexão, a princípio, em primeiro lugar, é a cara do Enem. Então, eu não usaria. Eu fugiria dessa aparência do mal, sabe? Vou fugir. Então, eu colocaria uma coesão lexical. Eu usaria um sinônimo de uma palavra que eu tenha terminado o parágrafo anterior e começaria, por exemplo, terminei, a minha última palavra da introdução fosse justiça, certo? Aí eu quero terminar o meu parágrafo com uma palavra que, aliás, eu quero começar o meu parágrafo de desenvolvimento 1 com uma palavra que é sinônima de justiça. Então, eu posso começar o parágrafo deste modo: o direito, a razão. Por quê? Porque direito, razão, é sinônimo de justiça. Então, pessoal, Agora voltou, Tami. voltou? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Bota uma mãozinha. Ai, obrigada. Eita, mas subiu muito chat.
Desculpa, gente, minha internet deu uma falhada aqui. Vou voltar, tá? A coesão lexical por sinonímia é quando você termina o parágrafo com uma palavra, e aí eu dei o exemplo da palavra justiça, e aí eu começo o parágrafo seguinte com outra palavra que é sinônimo da que eu terminei. Então, por exemplo, vamos supor que eu terminei meu parágrafo de introdução com a palavra justiça. Eu vou começar o parágrafo seguinte assim: deste modo, o direito... Tananã, tananã, tananã. Então, isso é conexão lexical. É quando eu coloco um sinônimo de uma palavra anterior para começar o parágrafo seguinte. E aí você tem várias formas de fazer isso. Você tem a conexão lexical por sinonímia, você tem o uso de conectivos que nós somos chamados de conectivo interparágrafo, que é o que vai ligar o parágrafo anterior ao parágrafo seguinte, tá? E você pode colocar direto ali o seu argumento, enfim. A gente vai ter uma aula que eu vou fazer, pode ser a próxima, se vocês quiserem, explicando essa coesão. Mas o interessante, o mais importante, é que vocês não usem aqueles conectivos basicões do Enem, em primeira análise, em primeiro lugar, primeiramente. Né? A gente deu uma variada, tá? E coloque o nosso argumento. Bom, aí deixa eu aprofundar aqui com vocês a tela. Daí em diante, a gente vai fazer o parágrafo de desenvolvimento. Vocês estão vendo na tela que o parágrafo de desenvolvimento eu coloquei 1, 2 e 3, e a terceira eu coloquei aqui, ó, opcional? É porque na estrutura da UERJ, você pode fazer até 3 parágrafos de desenvolvimento. E a escolha desses parágrafos de desenvolvimento ficam a seu critério. Eu, Tami, prefiro que vocês façam, se vocês não têm controle, tá? Não tem ainda, digamos assim, firmeza ou segurança, né, de fazer 3 parágrafos, faça 2, que é o tradicional do texto dissertativo argumentativo. É melhor fazer 2 parágrafos de dissertação, argumentação coerente, bem amarradinho, do que você fazer 3 mal feitos. Então, eu prefiro que vocês, quem não tem muita segurança, faça 2. Quem já tem segurança de argumentar, faz os 3, porque isso se diferencia da redação do Enem, tá? Gente, sobre conectivo, tá? Eu vou fazer uma aula, conforme eu já havia falado, uma aula só sobre conectivo. Eu não posso parar a aula agora para explicar qual é o melhor conectivo, qual é o pior. Sim, esses conectivos, eles são super utilizáveis, vocês podem usar à vontade, e eu só falei para vocês se diferenciarem do em primeira análise, em primeiro lugar, porque esses são muito marcadores do Enem. Então, esses especificamente, vocês evitem. Agora, os outros, deste modo, desta maneira, nesse sentido, dessa forma, desse jeito, usem à vontade. Além disso, evita aqueles assim, outro sim, destarte, dessarte, mitigar, essas palavras, né? Como é que é? Imbróglio. Gente, vocês são Machado de Assis? Pelo amor de Deus, o Enem que gosta dessas porcaria, né? Isso aí é conectivo que ninguém usa na vida real, né? Impropérios, não, sejam vocês. A UERJ quer criticidade e simplicidade. O aluno que fica falando imbróglio é aquele aluno que decorou para falar difícil. A gente já olha com o olho torto. Isso aí quer impressionar. É isso aí, o Igor Gustavo. Na UERJ, menos é mais. Você vai usar o conectivo que você usa no seu dia a dia. Se você fala, pô, fulano, comprei aqui uma dipirona e, além disso, comprei um fio novo para o meu celular. É isso, além disso, todo mundo usa, tá? Então, prefiro o simples. O simples sai melhor, tá bom? O Enem te acostumou a ser chique? Deixa pro Enem. O Enem você usa, Bianca. Você arrasa no mitigar, no imbróglio, no destarte, mas a UERJ é simplicidade, tá bom? Agora, voltando aqui para a nossa estrutura, gente. Eu planejei uma aula sobre atos. O ato 1, eu ia falar sobre o ato 1, mas, pelo visto, eu não vou nem conseguir dar essa aula hoje. Vocês estão
apoiando essa aula hoje? Vocês estão aprendendo? Vocês preferem que eu continue falando da estrutura e semana que vem eu falo do exercício? Como é que é? Do exercício não, do conteúdo? Prefere? Estão anotando? Que bom. Que eu fico preocupada, né? Da aula não estar assim proveitosa para vocês, mas que bom. A gente já tem material pronto para semana que vem, então. Se der tempo, eu falo. Se não der tempo, a gente reutiliza de aula de hoje. Mas eu achei importante, para quem chegou agora há pouco, eu achei importante fazer essa correção com vocês, dar esse feedback, porque muita gente não está desde o começo. Então, muita gente não pegou a minha aula 1, a minha aula 2, as aulas anteriores do segundo EQ. Antes do segundo EQ, eu dei algumas aulas. Então, a galera que está chegando agora está meio que assim, eu estou fazendo chá revelação, né? E aí, eu estou ajudando vocês a terem ali alguns feedbacks para, no tema 13, a gente dar aquela aprimorada e falar, pô, não vou errar isso aqui mais, não. Que bom que a aula está proveitosa. Depois vocês deixem os comentários positivos lá para a Thais Maria botar para mim. Ah, gostei. É bom. Compartilha a aula. Eu tenho uma dúvida, esqueci o porquê de não usar em síntese. Ah, tá, Sara. Mas eu vou falar quando eu falar de conclusão. Não vou esquecer, não. Se eu esquecer, você me lembra. Mas vamos lá. Nos parágrafos de desenvolvimento, reorganizando, tá? Você pode fazer até 3 parágrafos de desenvolvimento, sendo que o terceiro parágrafo ele não é obrigatório, ele é opcional. E eu estou te dando a dica que, se você não tem segurança de fazer 3 argumentações diferentes, faça somente 2, porque esse é o padrão do texto dissertativo argumentativo. 2 parágrafos de desenvolvimento, tá bom? A estrutura, ela se repete. Então, é uma estrutura que ela não necessariamente ela vai mudar alguma coisa. Agora, eu quero que você anote que o mais importante desse parágrafo de desenvolvimento é que você explique o porquê. Eu até coloquei no material que eu ia explicar o conteúdo hoje, que é super importante. Desde o ano de 2017, a UERJ tem colocado temas no formato de perguntas, tá? Então, desde 2017, nós temos um modelo de texto dissertativo argumentativo que está no formato de pergunta. Se está no formato de pergunta, é porque requer uma resposta. Aí é um outro erro que eu vi, e assim, em mais de 5 redações, muito mais de 5, a galera fazendo pergunta no texto. Não se pergunta nada, se responde, porque o tema é no formato de pergunta. E se o tema é no formato de pergunta, você precisa desenvolver uma resposta e uma reflexão. Por isso que tem espaço para você fazer causa e consequência igualzinho no Enem? Dependendo do seu repertório, sim, dá para você fazer causa, consequência e porquê. Só que, na redação da UERJ, muito mais importante do que causa e consequência é o porquê. Por isso que a primeira linha, como é que é? Conectivo e o seu argumento. A segunda linha do teu parágrafo de desenvolvimento é o teu repertório. Então, tem gente que nem repertório coloca, e quando coloca, joga o repertório e acabou o argumento. Gente, qual é a sequência? Eu coloco o meu repertório, eu explico o meu repertório, e aí, quando eu explicar esse repertório, eu vou relacionar ele ao tema. Então, quando eu relaciono o meu repertório ao tema, eu estou explicando o porquê. Eu não estou dando causa e consequência. É diferente, tá? Você pode fazer causa e consequência? É errado? Não, não é errado. Mas a UERJ não quer uma causa e consequência como padrão. Ela quer o porquê. Porque é o tema, ele é pergunta. Então, vou de novo usar o tema 2. A vingança é um caminho para a justiça? Sim ou não? Não. Por quê?
Por causa disso, disso, disso. Então, não tem uma causa e consequência, tem um porquê. E aí você tem que relacionar tudo ao tema. Tanto o seu argumento 1, que você vai discutir no desenvolvimento 1, quanto o seu argumento 2, que você vai discutir no desenvolvimento 2, e o seu argumento 3, se você quiser fazer um terceiro parágrafo de argumentação. Então, gente, na minha humilde opinião, eu não estou preocupado em você botar causa e consequência. Eu quero que você explique o porquê, usando o repertório. Então, lá no Enem, a gente tem que fazer a seguinte ordem: conectivo, argumento. Repertório, explica o repertório, causa, consequência e crítica. É assim que é o Enem. A UERJ, conectivo, argumento, igual. Repertório, explica o repertório, igual. Aí vem o pulo do gato. Por quê? Relaciona ao tema. Última frase, frase de efeito. O que é frase de efeito? É a última linha do teu parágrafo argumentativo. É uma frase de opinião. É uma frase onde eu vou dar um efeito, tipo assim, a justiça não pode, para a justiça acontecer, não se pode, não pode haver vingança. Alguma coisa assim, sabe? Você coloca ali uma frase, pá. Então, essa frase de efeito é a sua crítica, igualzinho você tem no Enem. Só que é uma crítica voltada para o tema. Então, galera, eu prefiro que você faça um parágrafo mais enxuto, um parágrafo mais curtinho de argumentação, onde você coloca o seu repertóriozinho, bem simplesinho, bem pequenininho, explica ele e aí vem com o porquê do tema. Se você fizer essa lógica, cara, a chance de você gabaritar essa prova, tipo, é imensa. Porque é muito mais interessante para a gente. Por que no Enem a gente tem causa e consequência como obrigatoriedade? Porque você vai fazer no parágrafo de conclusão uma proposta interventiva. Ou seja, você vai dar uma... Você já pararam para pensar que o Enem quer que você, aluno, em tese, dê a solução para um país, para o problema do Brasil? É você que vai solucionar, como se você fosse uma pessoa que criasse uma lei? A UERJ não quer que você resolva o problema do Brasil. A UERJ quer que você critique. Por que isso está acontecendo? Isso é importante? Isso é necessário? Isso é correto? Isso faz parte da democracia? Isso é importante para a sociedade? Então, se você pegar todos os temas que a UERJ já criou do ano de 2017 até hoje, 2025, você vai perceber uma coisa em comum com todos eles. Todos eles são temas questionadores sobre uma reflexão social. Então, galera, eu preciso que vocês entendam isso. Eu já mandei, Igor, essa sequência no material, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês já está com a Thaís Maria e já está com a Priscila. Se alguém não pegou, depois pega com ela, tá bom? Agora, finalizando aqui a última parte do nosso parágrafo de conclusão, tá? Então, gente, recapitulando, tá? Tópico frasal, e resumir o argumento, faz uma conexão, coloca o problema aqui, o argumento. Esse argumento, repertório, explica o porquê e depois fecha com uma frase de efeito. Essa estruturazinha aqui, você vai fazer no D2 e, se você quiser, opcionalmente, no D3. Conclusão. Como é que a gente faz a conclusão, tá? A conclusão, você vai retomar a polêmica, preste atenção aqui agora, tá? Por meio de um conectivo de conclusão. Aí eu vou responder a pergunta da Sara. Acho que foi Sara que me perguntou. Foi, Sara, que você me perguntou do conectivo de conclusão. Eu, Tami, não gosto de usar conectivos como em suma, em síntese, em resumo. Apesar de ser conexão de conclusão, eu não gosto de usar, porque toda vez que eu falo em síntese, em suma, em resumo, eu estou querendo dizer que eu vou sintetizar
somente aquilo que eu falei no parágrafo, nos parágrafos de desenvolvimento. Então, em qualquer momento que eu vier a falar na conclusão alguma coisa a mais, uma crítica a mais, já vai estar incoerente. Porque aí eu perco ponto no meu conectivo por coesão e coerência. Porque, em suma, em síntese e em resumo, é só sobre aquilo que eu falei. Se eu acrescento uma informação, já não é mais em síntese, em suma e nem em resumo. Então, é incoerente. Tá? Então, eu não gosto desse tipo de conectivo porque a gente pode cair nessa falha. Aí, eu prefiro usar os tradicionais. Logo, portanto, por isso. Acabou. Para mim, lembra que o menos é mais na UERJ. Esses aí são, assim, finalizam qualquer parágrafo dissertativo argumentativo. UERJ, Enem, Unicamp, FUVEST, qualquer um. Tá? Os três, simples e ok. Então, eu começo o meu parágrafo de conclusão com esses conectivos. Logo, qual é a polêmica? A polêmica não é do tema 2, né? A vingança como é que era? A vingança pode ser um caminho para a justiça? Como é que você faz o teu parágrafo de conclusão? Logo, vírgula. A vingança não é um caminho para a justiça. Ponto final. Eu retomei a polêmica, reafirmando a minha resposta. Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai reafirmar. Só isso. Depois, item 7. Retomada dos argumentos de forma reflexiva. Se no meu D1 eu falei sobre a vingança gera dores emocionais, aí eu vou retomar. Desse modo, a vingança gera fragilidade emocional e falta de amor próprio, sei lá, estou inventando aqui aleatoriamente. Então, você vai fazer uma nova frase, usar um novo conectivo, retomar aquilo que você falou no D1 e no D2. E, eventualmente, se você fez o D3, no D3. Então, você retoma o teu argumento 1 e o teu argumento 2. De forma reflexiva. Você vai refletir de novo. Ponto final. E a última frase da tua conclusão? Você vai fechar com uma frase de efeito. O que é uma frase de efeito? Uma frase de efeito que tem expressão com juízo de valor é aquela expressão que dá aquele tapa na cara da sociedade, onde você faz a sua crítica máxima. É uma frase que traz assim, uma pegada muito reflexiva. E você vai criar de acordo com o tema. Então, é literalmente fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Você vai copiar e colar a tua resposta com a polêmica, depois você vai copiar e colar os teus argumentos, você vai retomar, e aí sim você vai fechar o seu parágrafo, né, com uma frase de efeito. Então, assim, uma frase de efeito, que é uma frase com juízo de valor, dentro do tema vingança, justiça, em Hamlet, pode ser várias. Né? Eu posso fazer várias coisas relacionadas a isso. Isso depende daquilo que você... Gente, voltou minha ligação? Vocês estão me ouvindo? Pessoal? Pessoal? Oi, Paty, estamos ouvindo sim. Tá ouvindo? Ah, que bom. Estamos ouvindo. Ai, que travou aqui. Peraí, rapidão. Cadê? Me perdi. Ah, voltei. Então, a frase que vocês vão fazer com juízo de valor, ela é uma frase que vocês vão construir a partir das ideias de vocês em relação ao tema. A vingança só gera mal-estar social, a vingança não é algo que se deva fazer, e aí vocês colocam uma frase mais forte, porque gera... Aí vocês podem colocar a consequência, né? Porque gera indivíduos sem capacidade crítica, sem avaliação
própria, enfim. Vocês vão criar essas frases, né? Eu tenho até um rol de frases já prontas que eu já fiz, eu vou dar uma aula sobre isso também. Eu faço, assim, sempre umas frases de efeito. O Pedro, que gabaritou a prova no passado, quando tinha um atendimento personalizado de redação, eu sempre fazia materiais assim. Eu pegava polêmica, né? E aí eu criava várias frases assim de efeito que ele podia sempre usar de acordo com o tema. E super funcionou, porque a gente podia meio que decorar algumas frases que geram um juízo de valor e que já são próprias de cada polêmica. Como a gente já sabe o tema, como a gente já sabe que o livro tem essas polêmicas de justiça, vingança, existencialismo, loucura, enfim, como a gente já sabe quais são as polêmicas, fica fácil a gente criar essas frases. Então, depois, numa outra aula, eu posso trazer algumas frases de efeito com juízo de valor para poder mostrar para vocês como que vocês colocam essas frases para amarrar parágrafo. Eu já tenho isso pronto também como material e eu posso depois trazer para vocês numa outra aula, tá bom? Eu acredito que sim, mas tem que ver com o professor William se vai ter atendimento personalizado esse ano, tá? Não tenho certeza. Mas vocês podem perguntar ao professor William, tá bom? Vamos voltar aqui agora para o nosso material que eu estava falando no iniciozinho da aula, tá? Então, essa estrutura, gente, que eu coloquei para vocês no formatinho de foto, imprimam, tá? E decorem. Eu quero que vocês me prometam isso, que vocês vão passar essa semana estudando. Vamos recapitular aqui, ó. Não estou nem olhando o material. Vamos lá. Introdução. O que eu faço na introdução? Parte A. Lembra que no meu material eu coloco letra para você se localizar. Parte A. O que é parte A? Cito um repertório ou do livro ou fora do livro que se relacione ao tema. A primeira frase da minha introdução é uma citação contextualizando o tema. Ponto final. Parte A. Parte B. Eu faço um conectivo, coloco um conectivo e respondo a pergunta do tema, obrigatoriamente. E uso as próprias palavras do tema para responder de forma objetiva e clara. Ponto final. Então, a introdução tem duas partes. Parte A, contextualização. Parte B, respondo a pergunta do tema. E não faço pergunta do tema. Ponto final. Desenvolvimento. Parte C. O que eu tenho que fazer? Conexão lexical por sinonímia ou outro conectivo da minha preferência, mais o meu argumento. Ponto final. Repertório. Explico o repertório. Explico o porquê do meu repertório relacionando ao tema. Finalizo com uma frase crítica sobre o meu argumento. A estrutura do desenvolvimento se repete. Se eu quero fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, eu faço essa estrutura 2 vezes. Se eu quero fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, eu faço essa estrutura 3 vezes. Quais são as partes? C, D e E. Ok? Conclusão. Se eu acabei C, D e E, F, G e H, mais 3 partes. Na conclusão, começo com conectivo de conclusão, simples, logo, portanto, por isso, retomo a polêmica e reafirmo a minha opinião. De novo, ponto final. Depois, parte G, né? F, G. Parte G, eu vou retomar os meus argumentos. 1, 2 ou 1, 2 e 3. Ponto final. E parte H, que é a última parte da sua redação, que é a conclusão, você vai fechar com uma linda, bonita frase de efeito sobre a polêmica do tema, que tem ali uma expressão de juízo de valor, sempre reflexiva. Então, essa é a estrutura oficial da UERJ. E o mais importante, vocês precisam explicar o porquê, relacionando sempre ao tema, tanto o argumento 1 quanto o argumento 2. Tudo bem? Eu vou cobrar de vocês na sexta-feira que vem
essa estrutura decorada. Parte A, B, introdução. C, D e E, desenvolvimento. F, G e H, conclusão, ok? Isso está no material e está também ali naquela fotinho para vocês decorarem. Então, dito isso, que é o item que está aí no slide, decore a estrutura UERJ. Eu preciso que você passe a sua semana estudando essa estrutura. Por quê? Se vocês não aprenderem essa estrutura, eu não posso avançar aqui com o conteúdo. Eu não posso me aprofundar nas explicações sobre Hamlet. Eu não posso me aprofundar nas polêmicas, porque eu vou estar dependendo que você decore isso. Aí eu vou corrigir os temas e a gente calha na mesma questão que eu já falei aqui. Estrutura. A estrutura em setembro já é para estar decorada, porque a gente só tem mais 2 meses praticamente para poder treinar conteúdo, repertórios, polêmicas, tá? Então, se vocês ficarem presos a não saberem a estrutura da UERJ, que eu acabei de explicar aqui, eu não posso avançar, aprofundar conhecimento para vocês, tá bom? Então, eu conto com a compreensão e conto também com o comprometimento da turma que está aqui. Eu não sei quantas tem aqui, mas tem mais de 68 pessoas aqui no nosso ao vivo. Depois que assistir gravada, coloca assistir gravada, mas assistir a aula, prof. Eu tenho quase 70 pessoas ou mais, se Priscila puder contar aí quantas pessoas tem nessa aula, que estão aqui e estão aqui porque querem. É uma sexta-feira à noite. Então, eu preciso que vocês aprendam isso para que a gente possa avançar. Porque eu tenho muito conhecimento para dar para vocês de conteúdo, de repertório, de argumentação, de frase de efeito. Mas o que adianta eu passar esses conteúdos importantes, essa argumentação importante, ensinar vocês a pensarem de forma importante, significativa e reflexiva, se vocês não aprenderam a estrutura? A gente não pode ficar aqui até o final do ano falando de estrutura, tá bom, galera? Então, decorem essa estrutura aí, o que você precisa fazer em cada parágrafo, para aí sim a gente avançar com o conteúdo, tá bom? Então, essa é a minha parte mais importante da aula, tá? Não se explica nada na introdução, eu já falei. Isso foi um erro assim repetido várias vezes em várias gerações. A introdução ela é bem pequenininha, contextualiza, responde a pergunta, acabou. Não tem que ficar explicando a história. Não expliquem. Se você vê que você está explicando muito, já corta, enxuga essa introdução, tá? Responda a pergunta do tema de forma clara, tá? Tem gente que enrola muito para responder a pergunta. É o que eu falei para vocês. Ó, só para vocês terem uma noção, eu fiz uma prova essa semana em língua espanhola, né, para a faculdade. E aí, o professor, ele estava comentando com a gente o seguinte, né, faculdade, enfim, o cara tem muito conceito. Ele é até da Galícia, ele é galego, na Espanha. Professor doutor, renomado da UF, enfim, é um cara conceituado. Ele virou e falou assim, gente, menos é mais. Vocês vão fazer a competência leitora dessa prova, estava toda escrita teórica espanhola, né? Eu leio espanhol, eu falo espanhol, mas mesmo para mim, que falo, né, espanhol fluentemente, os termos técnicos, né, enfim, é difícil. A gente pensa em português, eu consigo trabalhar a minha criticidade muito melhor em português. Mas eu tinha que responder uma prova em espanhol. Então, eu tinha que botar minha cabeça para pensar em espanhol. E aí, o professor falou uma frase que eu falo para vocês, e ele falou para mim. Então, eu falei, pô, eu tô no caminho certo. Ele falou para toda a turma, ele falou assim, gente, menos é mais. A pergunta, ela é de interpretação de texto, é um texto complexo, obviamente, mas é de interpretação. Eu quero saber a capacidade leitora de vocês. Eu quero saber se vocês leem e compreendem. Então, não fica enrolando, porque se enrolar, eu não vou achar bom. Eu prefiro uma resposta objetiva e clara do que o aluno, porque aluno de letras é assim, tá, gente? Eu falo porque é a minha raça. A minha raça gosta de escrever.
E a gente escreve assim, nas provas da faculdade são assim, vocês vão aprender que vocês vão vivenciar isso. Se alguém tiver aqui interesse em fazer letras, seja lá qual for a disciplina, já sabe que a vida na faculdade pública é assim. O professor ele te dá uma frase e você tem que escrever 4 páginas, 4 laudas. Então, eu tô acostumada a escrever 4 páginas, assim. E aí, a gente que é da letras, que vem nessa vibe de escrever muito, a gente quer escrever muito para impressionar o professor. Mas ele é o professor de língua estrangeira. Então, ele quer objetividade. Ele quer que eu responda aquilo que está no texto, não que a minha interpretação. É o que o autor está dizendo. Então, resumo da ópera. Quando uma banca, um professor, um concurso, te pedir uma resposta objetiva, é objetiva. A pergunta do tema da redação da UERJ, ela precisa ser respondida de forma clara e objetiva. O aluno que dá voltas para responder a opinião dele, a gente entende que é uma opinião vaga. É uma opinião rasa. É uma opinião que pode ser contraditória. Então, não é legal. Então, eu prefiro que você treine ser objetivo na tua resposta, para que o teu corretor ele abra a tua introdução e ele veja a resposta clara, do que se ficar ali enrolando, tá? Prometem que vocês vão tentar ser objetivo na resposta? Claridade? Ai, que bom, que bueno. Ai, muitos alunos. Tá bom. Então, vamos lá? Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Onde é que estamos? Espera aí que eu abri na aba errada. Após citar o seu repertório, relacione ao tema proposto. A gente já falou sobre isso, mas tem uma outra coisa que é importante eu falar, tá? Não é que você não possa fazer, como eu já falei, causa e consequência. Mas, de preferência, que é uma dica, a gente já sabe quais são as polêmicas principais, certo? Vou dar uma dica de prof, aquela dica arrasadora, tá? Justiça, vou até botar no chat, ó. Justiça versus vingança. É a polêmica principal, ok? Existencialismo, que eu acho que pode cair, tá? Existencialismo versus loucura, tá? 3. Falta de representatividade feminina. Vozes silenciadas. O que mais? 4. Dúvida. O que mais? Acho que essas são as principais. Botei no chat. Vingança e justiça. Tema central do livro. Existencialismo e loucura. Temas também muito abordados por vários personagens, não apenas pelo Hamlet, mas também pela Ofélia. Também tem Polônio. Falta de representatividade feminina, que é o tema 3, né? As vozes das mulheres silenciadas, Gertrudes e Ofélia. E dúvida. O Hamlet está ali na berlinda. E também não botei aqui. Poder versus moral. Tá? Esses tópicos aí que eu acabei de colocar no chat são tópicos importantes. Então, qual é a grande sacada aqui? Você é aluno da UERJ, você é esperto. Você está treinando com a Super Profitame. Então, você tem que pensar com a minha cabeça aqui de crítica. Minha cabeça vai longe. Já vou estar pensando na crítica lá na frente. O que você precisa fazer? Pegar o seu caderninho, tirar um dia na sua semana. Cada um tem uma rotina. Eu não sei qual é a sua. Bom, para mim, o dia menos tumultuado aqui em casa é quinta-feira. O que eu faço? Quinta-feira eu sento e começo a programar as minhas aulas. Você faça a mesma coisa. Vê o dia da sua semana, que é menos tumultuado, e você vai sentar e vai estudar ali uma dessas polêmicas. Estudar uma dessas polêmicas, aí eu vou te dar a dica de ouro, tá? Use a inteligência artificial ao seu favor. Quer saber o momento que você vai usar a inteligência artificial? Para estudar. Pega ali, você vai ler o seu livro, tá? Você vai ler o livro.
mas você pede para o ChatGPT, para a Luzia, sei lá para quem que você usa, a Sofia, não sei, uma inteligência dessa qualquer aí, e coloca assim: crie para mim frases de efeito sobre justiça. Ela vai criar frases com juízo de valor, frases reflexivas. Pega essas frases, começa a absorver. Quando você pegar o texto para ler, você vai perceber que essas palavras que às vezes a gente não tem na cabeça, ou então vai lá na aba, que eu já até coloquei aqui, vou botar de novo, sinônimos. Coloca sinônimos no Google. Coloca lá, sinônimos. Poder, sinônimo de poder. Aí essa aba vai te dar ali todas as palavras que são sinônimo de poder. Anota. Começa a anotar. Por quê? Você vai ativar a sua memória visual, né? Colocando palavras que se relacionam poder, dúvida, moral, insegurança, né? Moralidade, presságio, palavras que têm a ver com a obra de Hamlet. Então, quando você pegar e começar a articular essas palavras no seu dia a dia, nas suas anotações, começa a colar post-it na sua casa, começa a falar com teus parentes, tua mãe, teu pai, teu irmão, teu tio periquito papagaio. Quando você começa a pensar nessas polêmicas, os temas que a gente vai criar para vocês estão dentro dessas polêmicas. Quando você começar a ler o livro, você vai começar a perceber essas polêmicas e essas palavras, elas vão se repetir. Então, no dia da tua prova, você não vai ser pego de surpresa e não vai saber dialogar sobre justiça, porque você já leu que Hamlet, ele vive uma injustiça, né? O pai dele é assassinado pelo tio, pelo próprio irmão, envenenado, né? De uma forma bruta. Então, brutalidade, moralidade, tensão, ascensão ao poder, são palavras que devem estar no seu vocabulário, porque essas palavras vão estar no tema. Então, quando você começa a associar essas palavras, essas frases, você vai ter argumentação de sobra para o dia da prova. Tá? Então, isso é uma dica importante para quem vai sentar um dia para estudar polêmica. Você sabe que o tema da tua prova vai sair de uma dessas polêmicas. Então, a UERJ é uma mãe, gente. A UERJ é uma mãe, é maravilhosa. Você já sabe desde janeiro que essas são as polêmicas de Hamlet. Você conhece a história, você pode ver videozinho no YouTube, mas você precisa aprofundar essa relação, tá? E aí eu vou explicar para vocês, né, como é que funciona isso dentro do próprio texto, tá? Para finalizar, o meu feedback aí é do que você precisa fazer nas suas próximas redações, tá? Use marca de autoria. Tem gente que está acostumado muito a fazer redação do Enem, então é natural que a pessoa coloca deve-se, propõe-se, supõe-se, nota-se. Isso tudo é terceira pessoa. E a UERJ não quer terceira pessoa. A UERJ quer individualidade. A UERJ quer opinião pessoal. Então, a partir dessa ideia de que você tem que dar a sua opinião, porque é uma pergunta o tema, você precisa dar a sua opinião. E como é que você dá a sua opinião? Você tem duas alternativas. Ou você coloca a primeira pessoa do plural, nós, a gente, ou você usa a primeira pessoa do singular, eu. Tá? Então, fica a seu critério usar qualquer uma das duas. Eu acho mais fácil usar o plural. Por quê? Porque você está pensando enquanto sociedade. Então, é mais fácil a gente se colocar enquanto sociedade do que enquanto pessoa individual. Eu acho mais fácil, mas você fica a seu critério. O que vocês não podem fazer é misturar. Colocar primeira pessoa do singular, eu acredito em tal coisa, e depois colocar um nós. Bota eu em tudo ou bota nós em tudo, tá bom? E não coloca a terceira pessoa, porque a terceira pessoa não é bem-vindo na UERJ, tá bom, gente? Então, esse aqui é o meu feedback da redação aqui da UERJ para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente falaria, né, nessa aula 3, tá aqui, na aula 3, que seria hoje, né? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos que são importantes dessa aula 3, tá bom? Então, basicamente, o que eu iria trazer, eu não vou explicar a aula toda, porque na aula da semana que vem eu continuo,
tá? Mas eu vou contextualizar porque eu ainda tenho 20 minutinhos de aula e como eu quero que vocês façam esse deverzinho de casa, eu vou mostrar para vocês como que a gente agora vai pegar essa estrutura que você vai decorar essa semana, é a sua tabuada do português, tá? Aquela estrutura que eu te mandei, e você vai associar ao que é falado no livro, tá bom? Bom, o ato 1, a gente sabe que o livro, ele é composto... O livro, ele é composto por alguns atos. É um livro de peça teatral, e ele é composto por atos. Esses atos, eles têm cenas. Então, por exemplo, o primeiro grande ato, ele é dividido em cena, da cena 1 até a cena 5. A minha ideia aqui era, no Pré-UERJ de Maricá, dar um suporte para vocês. É claro, eu não consigo ler o livro todo com vocês, mas eu queria mostrar no livro algumas marcações importantes, tá? Então, por exemplo, o ato 1, que é o início do livro, ele vai mostrar para vocês uma atmosfera de tragédia. O que está acontecendo? Shakespeare, né, que é o nosso autor, ele inicia a peça de forma sombria. Sombria com elementos de mistério e de tensão política. O que a gente vai ver nesse primeiro momento é um cenário onde a gente vai ver o fantasma do pai do Hamlet aparecer para os guardas. E ele não aparece de qualquer forma, ele aparece numa noite fria e escura, tá? Então, isso já cria um clima de suspense, um clima de dúvida, um clima de incerteza. E aí, o Hamlet, ele tá perdido, ele acabou de perder o pai dele. Só que a gente ainda não sabe, a gente começa na primeira cena, vendo, né, o Hamlet, os guardas, aliás, comentando que viram um fantasma, uma aparição. Na minha edição, que a minha filha tirou daqui, inclusive, estava na minha mesa, ele chama de espectro. Espectro é a mesma coisa que fantasma, tá? Um espectro aparece. Então, esse clima, ele já traz a gente a ideia de insegurança. Então, insegurança é uma palavrinha que pode nos propiciar e nos colocar a essa ideia de que há uma tensão, aqui pode vir uma tragédia. Então, se no tema tiver a palavra tensão, tragédia, você já pode contextualizar assim. E usar isso, a primeira cena já vira o seu repertório. Então, se eu tenho um tema que é assim, tensão e poder, é possível trabalhar tensão e moral? Aí você juntar as polêmicas, né? Como é que eu posso começar a minha redação? Você pode usar a primeira cena. O livro, Hamlet, de William Shakespeare, narra em sua introdução um clima sombrio e de mistério que aborda tensões políticas no reino da Dinamarca. Ponto final. Então, ler o livro, saber o que se trata na primeira parte do livro, já pode virar um repertório. Situar o corretor à aparição do fantasma, do espectro, tanto faz, tá? Espectro, fantasma, não tem problema, isso não faz nenhuma diferença, tá? Fica a seu critério. Você pode usar os dois, inclusive, para não ficar repetindo palavras. Isso já vira repertório. Então, eu quero mergulhar vocês na ideia de que tudo é repertório. O livro é o repertório. É o melhor repertório, tá? Então, vocês vão ter a aparição do fantasma, é um presságio de desequilíbrio. A família real dinamarquesa está em conflito. A gente vai perceber que Gertrudes, que é a rainha, a mãe do Hamlet, ela vai se casar com o cunhado. Isso é uma forma de traição. Então, se a gente tiver lá no tema traição, você já pode colocar a primeira parte, o ato 1. Gertrudes, rainha da Dinamarca, que antes foi casada com o rei, pai do Hamlet, trai o seu filho e a sua família para se manter no poder. Isso gera uma sensação de traição na corte. Pronto, virou repertório. Então, tudo é repertório na obra. É só você saber aproveitar, tá? Então, a gente precisa ter essa percepção, tá? De que tudo vira repertório. Deixa eu só achar um negócio aqui para vocês.
Vou tentar abrir para eu poder compartilhar. Achei. Aqui é o PDF do livro que eu mandei para vocês. Para quem não tem o livro físico, a gente tem o PDF, tá? E aqui, ó, o que eu falei nessa aula é ato 1. São de 1 até a cena 5. Eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui tem os personagens. Deixa eu ver se está aparecendo certinho. Aqui tem os personagens, tá? Para você saber quem é quem. E olha a referência, tá? Ato 1. Esplanada do Castelo de Elsinor, Francisco de Sentinela e Bernardo. Entra. Aí, ó, olha a cena. Quem está aí? Não, responda-me, pare, diga o nome. Aí o outro vigia fala: Viva o rei! Bernardo? Ele mesmo. Vindes exatamente na vossa hora. Meia-noite. Olha o clima. Mistério. Meia-noite. Vai se deitar. Aí ele, muito grato. Eu sou por você estar aqui me rendendo. Pô, que frio, cara. Chega a doer meu coração. Ainda bem que você chegou. Tava cansadão. Aí ele, foi calma aí, aguarda. Como é que foi? Tá tudo certo? Na troca de 2 seguranças, ó. Não aconteceu nada. Não buliu nenhum rato. Então tá bom, ó. Beijo, boa noite. Se vires aí Marcelo e Bernardo, né, que são os outros lá, diz-lhes que se apressem, estão ambos escalados comigo. Aí, ó, Francisco mete o pé, né, e entra Horácio e Marcelo, outros 2 personagens. Amigos dessa terra e súditos do rei, boa noite para todo mundo. E aí, galera, beleza? Tudo em riba? Tudo em riba. Quem te rendeu? Aí tem uma conversinha lá entre eles, pá. Aí, ó, começam a falar, aí beleza. Horácio diz que é tudo fantasia, não quer acreditar. A gente contou para ele a visão que nós vimos. Então eu convidei vocês para fazer companhia. Estavam com medo, com cagaço aí do fantasma. Pô, o que aconteceu? Beleza. Aí ele vai começar. Na última noite, ao iluminar aquela estrela, a oeste do polo, a parte lá no céu, ó, ao soar o sino da meia-noite, aconteceu o quê? Entrou um fantasma. Aí, ó, exatamente a forma do rei morto. Pô, esse fantasma aí parece muito com o rei, hein? Não é igual ao rei? Bernardo pergunta. Pô, mano, igualzinho. O espanto e o medo me confundem. Deseja que ele fale? Fala, Horácio. Aí ele vai tirar bronca com o fantasma, né? Quem és tu? Que assim usurpa essa hora da noite? Vem aqui, ó, marchando, a majestade sepultando o rei da Dinamarca. Pelo céu, eu tô te ordenando, cara. Fala, quem é você? E aí ele fica lá metendo bronca no fantasma. E o fantasma, ó, caladinho, não fala nada. Aí eles ficam, pô, muita cara aí do rei, hein? Se assemelhou demais ao rei. E fica naquela conversa. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que esse primeiro momento é um momento onde a gente vai ter a maior insegurança. É onde a gente vai ter a dúvida. Porque a dúvida não é só lá com o Hamlet perguntando se ele deve fazer ou não justiça. A vingança começa aqui. Aliás, a dúvida começa aqui. Porque ninguém acredita que um fantasma apareceu no reino. Fica todo mundo ali meio que perplexo. Então, eu só estou mostrando um trechinho do texto para vocês terem uma ideia de que a leitura não é difícil de ler. Vocês precisam só se contextualizar. Vocês precisam perceber o que está acontecendo. E ao longo dessa aparição, né, a gente vai percebendo outras coisas. A gente vai ver que mais para frente vai ter o ato, a cena 2 e 3, que é onde vai aparecer o Hamlet questionando a mãe dele por que a mãe morreu. E tem uma parte que eu já falei em outra aula, que o Cláudio ele vai questionar o Hamlet por que ele está chorando tanto, que já passou um mês da morte do pai. Então, essa última cena, que é a cena 5, eu quero que vocês leiam em casa, porque nada substitui a nossa leitura, tá? Eu vou avançar aqui, ó, para mostrar para vocês o finalzinho, que eu acho que até marquei. A cena 5, deixa eu ver onde que tá. Ato 2, já passei. Aqui, ó. A última cena é a conversa do fantasma do pai, né, com o Hamlet. E o fantasma pede, ó, jurai. Eu peço que você jure que você vai se vingar.
Então, é o Hamlet, né, falando, pô, sossega aí, alma penada. E agora, amigos, com todo o amor, me recomendo. E a tudo que um pobre homem como Hamlet possa fazer no empenho de agradar-vos. Então, vamos, eu peço silêncio, porque ele está contando, o Hamlet está contando para os amigos, né, o Horácio, que o fantasma falou com ele, tá? E o fantasma disse que era a alma do pai que estava pedindo vingança. Então, eu quero que vocês pensem que essa contextualização vai trazer para vocês os melhores repertórios. Não ache que o melhor repertório é você decorar uma porção de coisa de externo, tipo, sei lá, repertório histórico. Até pode ser, mas o melhor repertório, aquele que vai te propiciar a melhor resposta para qualquer tema, está no próprio livro. Então, o que eu pretendo fazer nas próximas aulas, tá? Eu pretendo explicar um pouquinho para vocês o que acontece em cada ato e em cada cena. Então, nesse material da aula de hoje, que eu não vou conseguir falar ele todo, ele tem aqui explicadinho, ó, contextualização de cada cena do ato 1. Ó, ato 1, cena 1. O que fala o ato 1? Qual é o contexto? Guardas da vigília, junto com Horácio, testemunham a aparição do espectro, né, o fantasma, e a atmosfera de tensão e medo. Qual é a crítica disso? Na abertura, aí olha aqui, isso aqui vira a tua redação. A crítica vai virar a tua proposta. Aqui é que, ó, isso aqui é o ouro da aula de hoje, ó. Aprende a anotar o ouro. Na abertura, a gente já tem um tom de incerteza e de inquietação. A gente tem o sobrenatural apresentando instabilidade política do reino da Dinamarca. Essa instabilidade gera, através da morte do rei, uma fragilidade na sucessão, refletindo a ideia de que o passado assombra o presente. Então, vocês já têm uma crítica para a primeira cena que vira o seu repertório. Ato 2, aliás, cena 2, ainda no primeiro ato, o que acontece? A gente vê o novo rei, o Cláudio, justificando seu casamento apressado com a mãe do Hamlet, a Gertrudes, não teve nem tempo para chorar a morte do pai. E aí Hamlet expressa o seu desespero existencial e repulsa o casamento da mãe. Aqui você pode usar de forma contundente a crítica para vários daqueles temas que eu anotei aqui em cima do nosso chat, como, por exemplo, existencialismo. O Hamlet, nessa cena, na cena 2 do livro, ele fica amarguradíssimo, eu já li isso aqui, inclusive, ele chora a morte do pai. E o rei tem a pachorra de falar para ele: ih, menino, tá chorando por quê? Você não é homem, não? Ainda chama ele de moleque, né? Porque ele tá chorando pelo pai, que, coitado, não tem nenhum mês de esquentar defunto lá no cemitério. Então, qual é a crítica que você, lindo e linda, maravilhoso e maravilhosa da Tia Tami, vai fazer se você quiser usar essa cena como repertório para existencialismo e para essa crítica aí, né, de casamento apressado, busca por poder? Aqui eu exponho as convenções da corte, a politicagem, a sujeirada. Gente, eu posso, inclusive, fazer uma associação desse repertório, sabe com o quê? Com o que está acontecendo hoje. Inclusive, domingo é todo mundo na rua, independentemente de você ser de esquerda, se você ser de direita, se você ser de centro, se você ser do que você quiser. Domingo é ato político. Sabe por quê? Porque esses deputados que votaram essa PEC da blindagem, não sei se vocês estão acompanhando, tá? Essa PEC da bandidagem vai permitir com que a gente, né, não fique sabendo das cachorradas que acontecem na Câmara dos Deputados. Imagina, gente, se essa PEC da bandidagem ela já está em voga quando aquela Flor de Lis matou o marido dela, porque a mulher mandou matar o marido. Se existisse a PEC da bandidagem, ela é deputada, ninguém ficava sabendo. Ela não ia ser julgada pelo assassinato. Vocês têm noção do que essa PEC quer? Então,
O que a gente pode fazer? A gente pode até botar isso na redação, a PEC da blindagem vira repertório externo. E se concilia com o que está acontecendo no livro. Porque o que o Cláudio ele faz é uma PEC da bandidagem na Dinamarca. Ele não espera o defunto nem esfriar. Ele toma o poder de forma inconstitucional na monarquia, ele casa com a mulher do irmão, comete praticamente ali, sei lá, né, uma relação quase incestuosa. E, cara, isso é uma questão, tipo, totalmente politicada, né? Então a gente precisa ter essa ideia da corrupção, da repulsa, da moralidade, porque o cara quer poder. E pra gente que quer poder, passar por cima de sentimento, passar por cima de dor do outro. Olha, já pensou se a gente une? Olha aqui, hein? Se a gente une polêmica de dor, sofrimento, existencialismo com poder e corrupção e moralidade, eu faço igual ano passado. Eu crio um tema com 3 polêmicas. E você que leu o livro, que está aqui na aula com a Tia Tami até essa hora, tem repertório de sobra. Você pode colocar isso, tá? E outra coisa, gente, eu faço crítica aqui, mas a gente tem que ser crítico o suficiente para entender que não é só a direita, não. Eu critico também a esquerda, tá? Porque eu até, inclusive, coloquei no meu Instagram nomezinho de todo mundo, tá? Nomezinho. E tem deputado do PT, que é de esquerda, votando a favor. Então, a gente não pode ter bandido de estimação, não. Porque essa PEC da bandidagem está revelando muita gente ali, achar revelação. Então, a gente tem que ter a crítica para observar quem é quem, né? Então, é isso que eu quero que vocês observem, que independentemente de lado, é claro, né, a maioria foi ali da extrema-direita, porque tem gente de direita que é ok. Agora, tem gente que é bandido. Bandido a gente tem que tirar ali do nosso poder, né? Então, vamos ter essa consciência de que, eu vou usar a frase do meu marido, que é professor de história, não existe bonzinho nem malzinho em história. Existem pessoas e seus interesses, tá? Então, ó, fica ligado e faça uma crítica muito bem feita quando a gente observar quem é quem para a gente saber votar certo, tá bom? Bom, então eu finalizo essa cena 2 com a crítica de que convenções de politicagem sempre existiu, não é de hoje, PEC da bandidagem não é de hoje, é desde Hamlet, aliás, desde antes de Hamlet, tá? E a gente pode fazer muitas associações, tá bom? Botem lá, Bezerra, Flávio, né, que é o nome do meu marido, bota, não existe bonzinho nem malzinho em história, existem pessoas e seus interesses. Eu fico com pena, porque ele é professor de história, e professor de história sofre para dar aula, porque imagina daqui a, sei lá, 30, 40 anos, a gente explicar o que foi o 8 de janeiro, né, esse atentado ao Estado Democrático de Direito, o que está acontecendo agora. Eu não queria estar na pele dos professores de história. Muito triste o que está acontecendo no nosso país. Mas a gente vai lutar contra isso, porque o povo, quando se une, tem direito, né, consegue as coisas. Então, se a gente teve passeata nos anos 80, tiramos o colo do poder, direta já, o povo tem autoridade, é só a gente saber usar a nosso favor. Se a gente está, né, brabo ali com o que está acontecendo, a gente tem esse poder. A gente coloca, a gente tira também. É só a galera se unir. Tá bom? Galerinha, a gente já está finalizando a aula, mas eu quero deixar um último recado, tá? Na aula da semana que vem, eu vou continuar com esse material. E aí, eu quero saber de vocês o que vocês preferem. Eu quero perguntar se vocês preferem que eu faça um material sobre frases de efeito, ou se vocês preferem que eu faça um material ensinando a vocês o uso de conexão. Conectivo por sinonímia, conectivo lexical. Então, eu quero saber o que vocês têm mais dificuldade. O que vocês vão fazer? Eu vou pedir para a Priscila colocar uma votação nos grupos, tá? E aí, com base no que vocês estão mais precisando, eu vou montar a aula da semana que vem. Vou terminar esse slide da aula de hoje e vou acrescentar o material extra, conexão ou frases de efeito, tá bom? Então, o que vocês escolherem, eu faço para a próxima aula, tá bom?
Para finalizar, tem o meu e-book de redação, para quem não sabe, quem é aluno novo, eu tenho um e-book. Eu vou dar uma mostradinha rapidinha aqui para vocês de como é o meu e-book de redação, tá? Ó, ele é um e-book, gente, onde eu vou explicar para vocês tudão, ó. Tem isso aqui no meu e-book, ó. Qual é o método que está por trás das redações nota máxima, quais são os critérios de correção, principais diferenças de Enem e UERJ, esqueleto, redação modelo, tá? Eu tenho tudão aqui explicadinho, beabá para vocês, tá? Então, assim, nesse e-book eu vou destrinchar, eu coloco 5 modelos, mais um modelo bônus, tem tudo dividido por cor, para você saber as partes, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, para quem está treinando polêmica. E eu tenho muitas dicas de material, assim, um tema para você treinar, tá bom? Então, quem tiver aí interesse em adquirir esse e-book, ele está disponível na plataforma da Hotmart. É só você clicar aqui, ó, que você vai direto para ele, tá? Super seguro, não tem problema, vocês podem fazer essa compra, tá bom? Então, eu fico com essa última dica aí para vocês e respondam a enquete que eu vou pedir para a Priscila fazer, para que na próxima aula eu possa trazer aqui para vocês as dicas, tá bom? Qualquer dúvida, podem falar comigo no Instagram, tá? Eu tiro dúvida, eu vou abrir caixinha de pergunta, então fiquem à vontade. Nós estamos juntos, tá bom? Para isso, agora, eu preciso que essa semana vocês se comprometam a estudar a estrutura, para que no próximo tema eu venha aqui e dar feedback só positivo de que todo mundo ouviu o que Tia Tami falou, tá bom? Então, beijos, ótimo final de semana, deixem os comentários, comentem, compartilhem a aula, e é isso, vamos, que semana que vem tem mais. Tchau, gente! Tchau, tchau, galera. Até semana que vem. Chama os colegas para participar da nossa aula, tá bom? Um beijo, galera. Bom fim de semana. Tchau, tchau.